Olá, tudo bom com você? Eu sou Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo. Esse é um canal de costura e modelagem de roupas. Se você gosta desse conteúdo, aproveita para se inscrever. Hoje eu trago o corte e a costura de um vestido infantil sem mangas. Eu ensinei a tirar o molde de uma peça já pronta, que são essas duas peças aqui, ó, que é só a parte do corpinho. Vou deixar aqui em cima para você clicar e assistir. Para fazer essa peça, eu vou utilizar aqui a viscose. Eu já tenho uma blusa feita com esse tecido aqui no canal, vou deixar aqui em cima para você clicar e assistir. Como me sobrou esse pedaço de tecido, aí eu vou fazer esse vestidinho, que é para um tamanho de 9 meses. Eu vou primeiro cortar a parte da saia do vestido. Como aqui a minha peça tem 21 centímetros da cintura para baixo, eu vou acrescentar aqui ainda a bainha e a margem de costura, então eu vou cortar com um comprimento de 25 centímetros. Aqui na largura da saia tem a largura do meu tecido, que é 1,40 m. Então aqui no tecido eu vou cortar com essa largura e aqui no comprimento de 25 centímetros. Mas antes disso eu vou acertar o tecido que tá com essa ponta aqui torta. Para cortar a parte de cima do vestido, eu aproveitei o lado do tecido que já estava mexido. Se eu fosse dobrar aqui o tecido para cortar essa peça de uma vez só, eu iria desperdiçar tecido e ia ser mais difícil aqui para mim, porque esse lado aqui está diferente desse. Então, com o tecido aberto, eu posicionei aqui o molde costas, medi dessa parte dele que está reta, que acompanha o fio do tecido, medi daqui até a orelha, medi embaixo daqui até a orelha. E aí, coloquei margem de costura de 1 centímetro em toda a volta. E aqui, ó, eu vou excluir essa parte que é a orelha. Ela não vai fazer parte aqui da peça. E aí, para cortar do lado certo, como o tecido está aberto, eu corto um assim. E aí, eu viro para lá, ó. Corto outro assim. E aí, meço dessa beirada ali, que é o centro costas, até a orelha, e faço a mesma coisa que eu fiz do lado de cá, meço embaixo também até a orelha, aí tem que dar o mesmo valor. Aqui eu poderia ter cortado 2 assim nessa posição, e depois mais 2 na outra posição, porque a parte de cima do vestido é forrada, mas aqui eu já posicionei e risquei em toda a volta, e aí agora é só cortar. Vou aproveitar esse bico aqui para cortar um lado do corpinho, porque eu tenho que cortar 4, né? 2 para um lado, 2 para o outro por causa do forro. E aqui eu não medi fio do tecido não, tô me baseando pelas bolinhas que estão aqui desse lado e aqui, ó. E aqui eu posicionei, como o tecido tá com avesso para cima, eu coloquei avesso com avesso. E aí eu não preciso de acrescentar margem de costura, é só cortar em toda a volta. Na parte das costas eu tenho 2 partes para o mesmo lado. E aí tem que cortar mais uma dessa daqui, que por enquanto eu não vou mexer ainda. Eu vou cortar a parte da frente, porque eu gosto de economizar o máximo de tecido que eu puder. Então depois que eu cortar a frente 2 vezes, se sobrar alguma parte ali, tipo um bico igual eu fiz no anterior, aí eu corto esse daqui.
Já posicionei aqui o molde frente, eu dobrei o tecido para lá, aí o tecido tem que ter a mesma medida aqui embaixo e lá em cima. E aí eu posicionei o molde na dobra, já risquei em toda a volta com 1 centímetro de margem de costura. Eu vou cortar um desse, depois eu vou reposicionar o tecido para lá. Eu poderia cortar aqui, ó, mas aí eu posso pegar esse pedaço todo aqui para fazer uma outra coisa. Então, eu vou cortar nessa direção que já está mexido o tecido. E aí, para ficar certinho, eu vou cortar aqui rente à orelha, para essa parte ficar reta, para na hora que eu dobrar para lá, eu ter uma referência. Para cortar a outra parte da frente, que vai ser o forro, eu dobrei o tecido para lá. E aí, como eu tinha a referência aqui da orelha, é só medir daqui aqui, daqui aqui, e colocar a parte que eu já cortei aqui, ó, colocar na dobra, e aí só cortar em toda a volta. Já cortei a parte da frente, que foi cortada aqui nessa direção, né? E aí eu quero te mostrar uma coisa. Como que dá pra gente aproveitar melhor o tecido na hora do corte? Bom, eu tenho aqui essa parte das costas que ainda precisa ser cortado mais uma dessa. Se eu continuar cortando aqui onde eu estava cortando anteriormente, nesse pedaço aqui, aí eu vou ter que colocar aqui, ó, direito com direito, né? Então, se eu virar o molde assim, não dá. Então, eu tenho que virar pra cá, ó. Ou eu tenho que chegar o tecido pra lá. Mas aí eu tô querendo te mostrar o seguinte, que eu posicionando ele aqui, o final dele vai ser aqui, onde tá o alfinete. Aí eu tenho o outro lado do tecido, a outra ponta, que é essa daqui, ó. Aí eu posicionei ali o molde, colocando avesso com avesso, né? Porque o avesso tá pra cima aqui. Coloquei só no olho mesmo, mas tem que medir, né? E aí eu posicionando ali, olha o tanto que vai me sobrar, que dá uns 4 dedos mais ou menos de sobra de tecido. E o tecido tá posicionado certinho porque a barra ali tá certa. Então, a gente tem que analisar como que vai cortar para não cortar desperdiçando tecido. Porque isso aqui, ó, daria para fazer uma faixa até para pôr no tecido, no vestido, entendeu? Então, tem que analisar certinho para não cortar e desperdiçar. Então, eu vou cortar desse lado aqui. Depois de cortar todas as partes, ficou assim: 2 partes da frente, 4 partes das costas e a saia. E agora eu vou fazer a costura das peças da seguinte forma. Na parte da saia, eu vou dar acabamento na beirada aqui do tecido separadamente, passando aqui a overlock, mas pode ser outro tipo de acabamento. Eu fiz uma marcação aqui de 7 centímetros e vou costurar reto daqui para baixo com a largura de 1 centímetro. Esse espaço aqui vai ficar sem costurar. Aqui na blusa eu casei as partes frente e costas colocando direito com direito. Vou costurar nas laterais e nos ombros, nas 2 peças iguais.
Depois de costurar os ombros e as laterais, eu encaixei as duas peças colocando direito com direito e encontrei os ombros, o meio do decote e as beiradas dos dois lados. E é importante colocar um alfinete aqui na parte da costura do ombro para as duas costuras ficarem bem certinhas. E aí eu alfinetei todo o decote e agora eu vou costurar começando daqui de baixo, passando em todo o decote e chegando aqui do outro lado até aqui embaixo. Eu vou cortar um pouco da largura dessa margem de costura, vou deixá-la um pouquinho mais estreita e vou dar piques aqui em todo o decote, principalmente as partes mais arredondadas. Depois de cortar o excesso da margem e dar piques em todo o decote, agora eu abro assim. E como o meu tecido é igual à blusa de fora e o forro, eu escolhi aqui um dos lados que vai ser o forro. Então, eu vou escolher esse lado aqui. E aí eu vou passar uma costura aqui bem próximo à emenda aqui das duas peças, mas jogando essa margem aqui pro lado do forro. Isso chama costura de segurança. Aí eu passo a costura bem aqui, ó, prendendo. Aí quando chegar aqui na beirada, vai ser difícil costurar ali. Aí não precisa de ir até o final, não. Pode arrematar aqui. E aí, se quiser, pode fazer isso aqui também, jogando a margem pro lado de cá, ó. Pro lado que é o forro. Passar só nessa parte aqui. E agora, para fazer o acabamento da cava, eu gosto de fazer da seguinte forma. Eu pego aqui na parte de baixo da cava, viro a beirada para dentro nas duas peças. Como se eu estivesse imitando aqui a costura. Depois de finalizado, ficaria assim, né? Então, agora eu venho aqui por dentro e junto as duas pontas. E aí, eu vou costurar até onde der, porque vai chegar um momento que vai ficar apertado para passar por aqui, que seria a alça do vestido. E aí, eu venho pelo outro lado. Eu já alfinetei aqui. Ó. Que é a parte de baixo da cava. Aí, você vai até onde der, vai costurando até onde der. Depois, vem daqui para lá, ó, até encontrar de novo lá em cima na alça.
Depois que termina de costurar, fica assim, ó. Fica um acabamento muito bom. E aí tem que vir aqui, ó, na margem de costura e dar piques em toda a parte da margem de costura, em toda a volta, né? Mas na margem de costura. E aí quando virar pra cá, não fica embolando o tecido. Eu gosto de fazer dessa forma, apesar de ser um pouquinho mais trabalhoso, porque a peça aqui é muito pequenininha, mas fica melhor acabado. Tem uma outra forma que a maioria das pessoas fazem, aqui dá uma espécie de dentinho, eu não gosto não. E dessa forma aqui, ó, fica bem certinho. Eu já dei uma adiantada aqui na saia, na cintura eu passei o ponto de franzir. É só passar o ponto mais largo da máquina, puxar a linha de baixo que o tecido franze. Aqui embaixo eu já havia overlocado a beirada do tecido, então eu só virei para cima e costurei toda a bainha. Antes de franzir a saia, é bom marcar o meio dela. Aqui eu marquei com giz, mas pode ser também com alfinete ou com pique. O pique é ruim porque ele se mistura aqui na hora que puxa o franzido, por isso que eu gosto de marcar com giz. Aí fiz a mesma coisa aqui na parte da frente, ó, no meio da blusa eu fiz a marcação com pique e com o giz. E agora eu vou casar a parte de fora da blusa com a saia. Vou colocar assim dessa forma, ó, um sobre o outro. E vou prender toda a parte da blusa só com a parte de fora. Vou prender ela aqui na saia, ó. Aí eu tenho que casar certinho o franzido aqui da saia com a blusa, não pode estar sobrando. Eu já alfinetei aqui a saia na blusa e a parte da saia onde tem essa abertura tem que ficar virado para dentro. Aqui, para casar certinho aqui com a blusa, na parte do abotoamento. Ó. E aí é só costurar em toda a volta. Eu já passei a costura prendendo a saia na blusa. E aí, lembra que eu falei aqui sobre essa abertura, que ela deveria ficar rente à blusa? Aí depois eu raciocinei um jeito melhor aqui de fazer o acabamento. Então, desse lado aqui eu deixei rente à blusa. Porém, aqui eu desmanchei um pedacinho e comecei a franzir um pouquinho mais aqui a saia e comecei a costura daqui para lá. Esse pedaço sobrando aqui na blusa tem 1,5 cm, que é a largura do trespasse. E aí, por que que eu fiz isso? Porque depois eu vou virar aqui para dentro, para dar o acabamento interno, e aí vai me sobrar essa beirada aqui para sobrepor do lado de cá, ó. E aí, eu acho que fica mais bonitinho do que o vestido que eu estou usando aqui como referência. Porque aqui, ó, essa parte aqui, ela tá trespassando aqui, ó. Mas a peça deles aqui tem um forro, que eles colocaram por dentro aqui do forro. Talvez para esse modelo aqui, por causa do forro, talvez fica melhor, mas no meu caso aqui eu preferi fazer dessa forma. E aí eu coloco bem rente aqui, ó. Aí como a saia é franzida, não vai ficar aparecendo essa abertura aqui. Aí eu achei melhor fazer desse jeito o acabamento. Agora com a peça pelo lado avesso, eu vou fazer o acabamento da beirada aqui do forro. É só virar para dentro aqui, colocar alfinetes igual eu fiz aqui, ó. Se quiser, você alinhava. E aqui na beirada, onde tem o trespasse, também tem que virar, ó. Assim. Na hora de costurar, a costura tem que vir até aqui na beirada. A costura vai ser passada pelo lado direito. Aqui bem na beiradinha da emenda da blusa com a saia, mas eu vou passar pelo lado aqui da blusa, bem aqui na beiradinha. Depois de passar a costura aqui na cintura, prendendo o forro por dentro, eu também já fiz aqui as casinhas de botão e preguei aqui os botões. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer casinha. Vou deixar aqui em cima para você clicar e assistir. Eu vou deixar o vestido por encerrado, mas provavelmente eu vou fazer algumas modificações nele aqui. E se eu fizer, eu vou deixar as imagens para você ver.
Aí dá para colocar alguma fitinha aqui na cintura, provavelmente eu vou colocar aqui uma cianinha, aqui embaixo também. Aqui na cava eu não passei costura, mas pode passar. Então dá para fazer várias modificações no vestido e quanto mais você enfeita, né, mais bonitinha fica a criança. Estou fazendo esse vestidinho para uma filha de uma amiga minha. Aí, se ela deixar, eu vou postar imagens dela com vestido. Se ela não deixar, eu vou deixar o Instagram dela na descrição. Aí você dá uma olhada lá para ver a criança e talvez vai ter uma imagem dessa lá com o vestidinho. Eu espero que você tenha entendido tudo. Se ficou com alguma dúvida, deixa para mim nos comentários que eu te respondo. Eu vou deixar um versículo da palavra de Deus para você meditar. Assista aos 2 vídeos que ficam na tela. Não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau.